Doutor Antônio Vieira, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para bater esse papo aqui conosco hoje. Não vamos falar de pandemia, mas eu quero tirar algumas dúvidas sobre telespectadores que mandaram perguntas aqui para a gente dentro desse universo da cirurgia plástica, tá certo? E a primeira pergunta é: cirurgia plástica estética, ela requer uma preparação prévia? Com certeza, né? Toda cirurgia precisa de uma avaliação inicial, uma consulta com um cirurgião plástico, que ele vai saber sobre as queixas do paciente, vai fazer um exame físico e vai determinar a melhor forma de tratar aquela queixa do paciente, seja através de cirurgia ou através de procedimentos não invasivos. Doutor, vamos falar um pouquinho, né, sobre a lipoaspiração, porque muita gente tem dúvidas a respeito disso. Por exemplo, uma pergunta que nos chegou aqui foi: a lipoaspiração, ela ajuda a perder peso? Não, né? A lipoaspiração não é um procedimento para fazer a perda de peso, né? A perda de peso você consegue com a alimentação balanceada e a prática regular de exercício físico, né? A lipoaspiração ela vai entrar para ajudar a tirar aquela gordura localizada que fica no pneuzinho do short, fica nas costas ou fica no abdômen, né? A chamada pochete. Essa gordurinha que ela é específica para se realizar a lipoaspiração. Alguns procedimentos, como a abdominoplastia, eles são indicados somente para mulheres? Não, a abdominoplastia ela vai ser indicada quando o paciente tiver excesso de peso, né? Seja homem, seja mulher. É mais comum em mulher, porque a mulher geralmente ela tem a história da gravidez, então a barriga dela estica e ela acaba tendo um pouco de flacidez de pele. O homem é menos comum isso, mas hoje tem sido cada dia mais frequente da gente encontrar homens com a queixa de flacidez no abdômen, principalmente agora nessa era que a cirurgia bariátrica está muito em voga, né? E são muitos os casos de pacientes que tiveram grande emagrecimento. Não só pela cirurgia bariátrica, mas pela rotina de exercício físico que está cada vez mais na moda ser saudável, né? Cirurgias plásticas em pacientes do sexo masculino, elas tendem a ser mais complexas tecnicamente? Sim, algumas cirurgias elas vão ter uma delicadeza maior, como a cirurgia de face, que tem um maior risco de sangramento, que os vasos dos homens são mais calibrosos e os homens geralmente eles são mais tensos com a questão da dor, que isso pode levar a um maior sangramento. E também precisa saber que as proporções do corpo masculino são diferentes do corpo feminino, né? A cirurgia acaba tendo um pouco de detalhe de diferença, né? Bom, o implante de prótese de silicone no bumbum, muito pedido atualmente, né? Ele requer cuidados redobrados com a higiene e por quê? Como qualquer cirurgia, né? A cirurgia de implante glúteo, ela vai precisar de cuidados redobrados, uma vez que a região que ela é realizada é uma região que é potencialmente contaminada, potencialmente colonizada por bactérias, mesmo da região próxima a onde seria a incisão, né? E aí a pessoa vai ter que ter os cuidados, né? Tanto com infecção, como cuidados para não machucar essa prótese. A ideia de que não é permitido se sentar após colocar implante de prótese de silicone no bumbum, ela está errada? Está errado, né? O paciente ele deve sentar, o paciente sentado numa posição bem colocado, bem ereta, ele vai sentar sobre as coxas, não sobre o bumbum, né? Então ele vai poder sentar, mas com a posição bem firme, bem ereta, bem postado, que ele não vai estar sentando sobre a prótese de silicone. Uhum. Isso aí o médico só vai liberar depois, com 2 a 3 meses, para ele sentar numa posição mais relaxada, que aí a posição mais relaxada, aí você pode acabar sentando sim sobre o glúteo. Porque durante um mês após a rinoplastia, que é a cirurgia do nariz, né, o paciente ele deve dormir com a barriga para cima e a cabeça elevada. Porque a cirurgia do nariz é uma cirurgia delicada, né? Então são dados pontos delicados, trabalhado em cima de estruturas delicadas, como as cartilagens do nariz. Então é uma cirurgia delicada. Então qualquer pressão em cima do nariz pode levar a uma perda do resultado, da qualidade, deixar o nariz torto. Então ele não pode, ele tem que dormir durante pelo menos um mês, um pouco sentado,
com a cabeça um pouco para cima, tanto para não entupir, como não ficar entupindo o nariz, como para não encostar o nariz no travesseiro e não perder o resultado. Quem investiu em uma cirurgia plástica para corrigir a orelha, que é aquela conhecida orelha de abano, né? Tem que usar uma faixa para segurá-la por quanto tempo, doutor? Depende da indicação do médico. Geralmente, eu costumo indicar que o paciente fique com a faixa na orelha por 15 dias, uso contínuo, e depois mais 15 a 30 dias para dormir. Tudo para proteger os pontos que são dados na orelha e que também vão ser pontos dados sobre cartilagem e precisa de um repouso para que não tenha uma perda de resultado nesse paciente. Os implantes de silicone, eles têm vida útil? Hoje em dia estamos numa fase que os implantes de silicone ele não tem a validade dele tem sido indeterminada, mas na medicina nada é 100% e isso pode acabar mudando de acordo com as pesquisas e com a evolução dos casos que a gente tem operado recentemente. Antigamente existia essa conduta de trocar os implantes a cada 10 anos. Hoje em dia não tem mais essa definição. Por enquanto, nós temos indicado somente uma avaliação anual com cirurgião plástico ou com um mastologista ou ginecologista para avaliação desses pacientes que usam a prótese de silicone. Conversei aqui com o doutor Antônio Vieira, cirurgião plástico. Muito obrigada, viu, doutor Antônio? Obrigado a você. É um prazer conversar sobre um assunto que é tão importante, que as pessoas têm tanto interesse, né, que é a cirurgia plástica.